nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a vida. Então agora nós vamos ouvir o nosso Vladimir e desejar a ele uma boa exposição, que a Dona Benedita possa te iluminar na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa alegria, que eu retorno a esta casa. Esta é a minha segunda palestra aqui, então eu fiquei muito contente quando, vendo lá a escala, dos expositores da USE, Araçatuba, e eu vi que eu estaria escalado para vir novamente a esta casa. Então, é uma grande alegria estar novamente aqui presente. A questão importante sempre que nós destaquemos: na doutrina espírita não há donos da verdade, ou pelo menos não deveria existir. Então a gente vem realizar esse trabalho de maneira bastante tranquila, porque nós não estamos em busca de projeção social, de destaque, simplesmente podermos compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com os maiorais, com quem sabe mais do que a gente. Nós estamos aqui no projeto Revivecer, da USE de Araçatuba. Esse projeto, ele visa justamente que nós relembremos um pouco, porque a obra é muito grande, do nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. Então, durante esse semestre todo e possivelmente no segundo semestre, todos os expositores da USE, pela escala da USE, estarão aí abordando alguma obra do nosso querido amigo Chico Xavier. Eu fiz a escolha do livro Os Mensageiros. Os Mensageiros é a 22ª obra literária deste querido amigo Chico Xavier. O total de obras foi de 468 livros. Esse livro, Os Mensageiros, ele foi publicado em 26 de fevereiro de 1944. Foi o livro na sequência de Nosso Lar. Publicou-se Nosso Lar e, na sequência, Os Mensageiros. André Luiz, que foi o espírito que transmitiu por Chico Xavier este livro, ele transmitiu sozinho pelo Chico 19 obras no total, e mais 4 obras em conjunto com Emmanuel. Dentre essas 19 obras de André Luiz, 16 obras, elas são consideradas como a série André Luiz. E dentre essas 16, nós temos 13 obras que são conhecidas como a série A Vida no Mundo Espiritual. Os Mensageiros, como diz o próprio Emmanuel no prefácio do livro, é um relatório incompleto de uma semana de trabalho desses abnegados companheiros junto aos encarnados. No capítulo 5 deste livro,
Andrés Luiz nos traz uma explanação do instrutor Telésforo. Telésforo é um experiente trabalhador da mediunidade. O mesmo discorre sobre o grave momento evolutivo da humanidade, em que a esfera física, a qual nós no momento habitamos, é naturalmente guindada a uma aproximação maior com as esferas dos irmãos desencarnados de condição inferior, em termos evolutivos. Até aí tudo bem. É uma aproximação natural que ela, cedo ou tarde, aconteceria. Faz parte do nosso processo evolutivo em termos de humanidade. O problema é que quanto mais são atendidas as necessidades do corpo de carne, mais se destacam as necessidades da alma. É outro processo também totalmente natural. Atendido necessidades do corpo de carne, nós temos mais espaço, mais oportunidades para atendermos então as questões ligadas à alma. E essas necessidades morais ligadas à alma, nós temos vários sintomas hoje na nossa sociedade que nós podemos destacar. Inclusive o próprio Telésforo, ele faz esta enumeração de motivos, né, de sintomas. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, né? Drogadição, alcoolismo, etc. A inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura. O problema mais grave de tudo isto é que a grande maioria da humanidade não se preparou adequadamente para este acontecimento natural. A humanidade não está preparada. Diante desta constatação, Telésforo pergunta: mas como agir? Como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente como espera a reforma protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? A espiritualidade maior, consciente de tal questão, trabalha na formação de médiuns e doutrinadores para atuarem de maneira efetiva e cristamente diante desta situação. Em nosso lar, é uma colônia espiritual,
nós temos o conhecido Centro de Mensageiros. É uma grande instituição, análoga inclusive às nossas maiores universidades que temos aqui no plano físico, o plano terrestre. Ela forma anualmente médios e doutrinadores espíritas para atuarem tanto como reencarnados ou desencarnados junto a essa multidão de sofredores, tanto da crosta, aqui do plano físico, também da região umbralina e também da região das trevas. Saem de lá anualmente muitos trabalhadores, muitos. E interessante também que nós destaquemos que esse centro de mensageiros não é o único da esfera extrafísica. Telésforo ainda destaca, é uma das muitas instituições existentes em muitas outras colônias espirituais, que realizam o mesmo trabalho que o Centro de Mensageiros de Nosso Lar, formando médios e doutrinadores espíritas para atender este grave momento evolutivo. A despeito desta natural interação, ou melhor, maior interação, porque ela sempre existiu, entre reencarnados e desencarnados em nossa sociedade, e mesmo contando com um quadro bem numeroso de operadores psíquicos, formados, pelo menos formados, esta é a informação que temos da espiritualidade maior. Nós temos aí um quadro extremamente desolador, infelizmente, nos centros espíritas. Pois apesar da comunicabilidade dos espíritos ser um dos princípios da doutrina, algo basilar, muitos centros espíritas têm caminhado na contramão da história. Na contramão da história. Porque tem tratado com desprezo e indiferença a questão mediúnica. Diante, inclusive, do ressurgimento dogmático de que mediunidade é algo ultrapassado, desnecessário, antidoutrinário e até mesmo perigoso. Esta ideia que tem ressurgido em muitos centros espíritas. E como mediunidade não é nada disto, pois esse meio de interação psíquica está presente desde o primeiro momento de aprimoramento da razão da humanidade, o que ocorreu há aproximadamente 40 mil anos atrás. E como registro histórico, nós temos as pinturas rupestres, nas quais existem claras indicações
do exercício do mediunismo, manifestações iniciais que deram origem, inclusive, à arte e à religião. O que nós conhecemos hoje na humanidade, arte e religião, teve início com interação psíquica lá na pré-história. E para quem ainda crê que mediunidade é antidoutrinária ou perigosa, deveriam ler, ou melhor, estudarem, aqueles que têm essa opinião, estudarem o Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação kardeciana. Mais especificamente os capítulos 23 da obsessão e também o 25 das evocações. Lá nós temos a completa explicação de Kardec e dos Espíritos sobre a questão mediúnica, a importância da questão mediúnica, a necessidade da questão mediúnica, a nossa obrigação com a questão mediúnica. Praticamente, olha que interessante, todas as religiões, elas tiveram a sua origem na interação psíquica, na mediunidade. Para citarmos algumas, Moisés, quem não conhece, Moisés, o iniciador do judaísmo, em contato com seu guia espiritual, que lhe apareceu na sarça ardente, o qual lhe acompanhará até o seu desencarne, dá início então ao judaísmo, uma das maiores religiões que nós conhecemos na atualidade. Também temos Maomé. Maomé que recebe de um espírito versos esses que deu origem ao Alcorão e ao islamismo, que é também uma outra grande religião. Existem bilhões e bilhões de seguidores. A origem foi mediúnica. Ele conversava com o espírito, que ele entendia como um anjo. No cristianismo inicial, temos Jesus interagindo com os desencarnados, não somente os sofredores, mas também os orientadores, onde ele conversa com Moisés e Elias, já desencarnados os dois, mas os dois se materializam em espírito e conversam com Jesus. E isto é acompanhado pelos seus discípulos. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, às portas de Damasco, recebe a visita espiritual do Mestre. Só ele viu, só ele ouviu Jesus. Aqueles que o acompanhavam viram somente o clarão, mas somente Paulo de Tarso, pela sua mediunidade que naquele momento aflora, conversa com Jesus e o ouve. E esse momento proporciona um despertamento espiritual e uma mudança de rumo, porque ele deixa de ser o perseguidor do cristianismo para ser aquele que trabalhará pela expansão do cristianismo, fazendo com que o cristianismo deixe de ser mais uma seita judaica.
importante que nós também tenhamos o conhecimento. A mediunidade, ela não é boa ou ela não é má. Em essência. Da mesma forma que as forças maiores a utilizaram, como vimos Jesus conversando com Paulo de Tarso, o Espírito conversando com Maomé, o outro orientador espiritual conversando com Moisés. Então as forças superiores, elas também utilizam da mediunidade. Só que as forças inferiores, elas também têm essa capacidade da utilização da mediunidade. Tanto que mesmo o cristianismo tendo origem mediúnica, a partir do século IV, sob a interferência direta do imperador romano Constantino, com a aceitação do cristianismo como religião do Império Romano, teve início um processo intensivo e progressivo de sufocamento das manifestações psíquicas, devido também às escolhas dos reencarnados, claro, que preferiram se aliar ao poder temporal, se afastando desta maneira da espiritualidade. E claro, neste processo há também os interesses das trevas. Como vimos e como sabemos, os irmãos trevosos, eles não estão alheios aos movimentos que a humanidade ela sofre ou ela perpetra. Eles são coparticipantes e muitas vezes até mesmo os iniciadores de muitos movimentos. E qual que era o interesse das trevas? Sufocando com a conivência e o interesse do imperador e dos cristãos de então. É porque eles tinham interesse em deturbar o ensinamento de Jesus. E a porta da mediunidade aberta com o alto, claro, os atrapalharia. Então eles trabalharam efetivamente para impedir que os cristãos dessem continuidade com o contato com as esferas superiores. E assim o fizeram. E assim o fizeram por mais de 1 milênio, utilizando-se inclusive a partir de 1184 da Inquisição, em que desencarnaram milhões de pessoas, dentre elas muitos médiuns. Então as trevas não medem esforços para continuarem no comando que eles imaginam ter. Devido a esse condicionamento de que a mediunidade é algo ruim, né? Que nós passamos aí por mais de 1 milênio. Já pensou mais de 1 milênio alguém falando na sua cabeça que algo é ruim, é ruim, é ruim? Você acaba, principalmente quando não há contraponto, você acaba aceitando aquilo como uma verdade. E cria-se então um condicionamento. E depois então, adquirido esse condicionamento, que fomos submetidos e que também submetemos aos outros, não podemos esquecer que nós já tivemos muitas existências. Possivelmente estivemos também do outro lado como líderes, atendendo ao apelo das sombras e das trevas, trabalhando contra o projeto maior da espiritualidade. Então, nós nos submetemos
e também submetemos os outros a este condicionamento. E muitos prisioneiros do atavismo insistem em perpetuar esse dogma, comungando desta feita com a vontade das trevas, das sombras, porque o interesse é só deles. Prosseguindo a análise de Os Mensageiros, André Luiz, depois de conhecer o Instituto, né, o Centro dos Mensageiros, ouvir a preleção de Telésforo, conhecer alguns casos de médios e doutrinadores desencarnados, falidos em suas tarefas, passar pelo gabinete de auxílio magnético às percepções para melhorar a capacidade visual, e na sequência ele, André Luiz, um companheiro de nome Vicente e o instrutor Aniceto se puseram em viagem, inicialmente volitando e depois caminhando, se dirigindo aonde eles iriam realizar esta semana de trabalho, que era aqui no plano físico. Mas eles dão uma parada na viagem. O caminho é difícil, o caminho é pesado que eles percorrem. Eles não vêm pelas estradas comumente usadas, eles vêm por um caminho selvagem, com muitos obstáculos. E eles param então numa instituição, é o posto de socorro de Campo de Paz. Campo de Paz era uma outra cidade espiritual, um pouco abaixo da esfera de nosso lar, e eles então chegam até esse posto de socorro. Esse posto de socorro é uma verdadeira fortaleza. E lá eles percebem que esse posto de socorro ele é cercado por uma extensa e alta muralha. Em todo o seu derredor. Nesse posto de socorro eles conhecem Alfredo, que era o administrador, e também a sua esposa, a esposa de Alfredo, de nome Ismália. Inicialmente, até a minha ideia era destacar o magnífico trabalho que lá é realizado junto aos sofredores, junto aos atendidos dessa instituição. Mas por questão de tempo e prioridade, nós trouxemos então esse aspecto do livro. Mas vocês, se o interesse é justamente, a ideia é justamente esta, incentivá-los à leitura, à consulta, o estudo das obras de Chico Xavier, vocês podem consultar este livro, que é riquíssimo de ensinamentos. É riquíssimo. Nós estamos trazendo aqui uma pálida, algo muito pálido do livro. Prossigamos. E para quem ainda duvida da materialidade, quem ainda não conseguiu, na sua mente, entender ou pelo menos visualizar a materialidade, e o termo é esse mesmo, materialidade do plano extrafísico, não nos esqueçamos que o plano físico, onde nós nos encontramos, segundo os próprios espíritos que assistiram Kardec na codificação, esse plano aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual. É uma cópia imperfeita do plano espiritual. Ora, se é uma cópia,
muitas das coisas que nós encontramos aqui, nós também encontramos no plano extrafísico. Pois se aqui é uma cópia de lá, e essa matéria que nós conhecemos, né, que toca aos nossos sentidos, ela é somente 4% do universo. Então vamos imaginar o universo, né, 100%. Essa matéria, né, que tanto nos satisfaz, que tanto nos atrai, que tanto nos prende, ela é somente 4% de todo o universo. Então, se a gente fazer aqui uma analogia, né, vamos fazer um pouquinho de exercício aqui, de conjecturas. O planeta Terra, como nós conhecemos, né, essa grande esfera, né, que circunda o Sol, que tem como companheiros outros planetas, nós conhecemos a parte física, é composta por esse tipo de matéria. Só que ela é somente 4%. E se ela for também na Terra 4%? O restante do planeta, a maioria do planeta, ele está fora desses 4%. E que nós gostamos tanto, que nós temos como a nossa tábua de salvação, que mesmo quando a gente desencarna, nós não conseguimos desligar, né? A nossa atenção continua voltada ao plano físico. Já pensaram nisso? Tudo esta grande massa que nós conhecemos por planeta Terra é uma pequena faceta do planeta. Ou seja, é a menor porção do planeta. Então não estranhamos a questão das esferas extrafísicas. Possivelmente, o centro do planeta não é nem aqui na esfera física, onde nós estamos. Se aqui é a menor proporção da matéria, então existem outras esferas com uma importância maior do que esta aqui. Então vamos também procurar desencarnar os nossos pensamentos, né? Desmaterializar os nossos pensamentos. Bom, voltando ao livro, André Luiz e o seu companheiro Vicente estão agora do lado de fora do castelo, né? Já estão dentro da instituição, as muralhas guardam o castelo, é um castelo mesmo, essa é a aparência da instituição. E eles estão então do lado de fora do castelo, entre as muralhas, e eles ficam perplexos diante dos aparatos de defesa, diante dos aparatos de defesa que aquela instituição possuía. O castelo, para vocês terem ideia, ele tinha até um fosso, né? Aqueles castelos medievais que tinha lá o fosso, né? Cheio de jacaré, de coisas ruins para pessoas não ultrapassarem. Esse castelo também, ele tinha um fosso também que o circundava. E diz André Luiz, agora eu vou ler um trechinho do livro para vocês. E as armas? E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho,
de neve. Alfredo, o administrador do castelo, ele vem em socorro a André Luiz e a Vicente, que ficam perplexos, né? Como armas numa instituição do bem, que só faz a caridade, que socorre os necessitados. Então Alfredo explica. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstâncias. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como ovelha no meio de lobos. E embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações, eu vou repetir, as organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. São organizações vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer dúvida. Então, é disto que o castelo precisava se defender. Por isso as armas. Mas armas não de ataque, mas de defesa. Das organizações voltadas ao mal, que são muitas. Porque a gente imagina que os desencarnados sofredores são todos, como diz Alfredo aqui, ignorantes ou inconscientes. Mas não são. São muitos inteligentes, apesar de escolherem o mal. É uma escolha própria, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Agora vamos fazer o seguinte, vamos juntar esses pontos que a gente viu até agora, né? A explanação de Telésforo, destacando o momento evolutivo com a aproximação da esfera física com as esferas extrafísicas, primeiro ponto. A intensificação do afloramento das necessidades espirituais, como vimos também os sintomas, e estão repletos na nossa sociedade. A constatação de instituições voltadas à formação de médiuns e doutrinadores espíritas, centro de mensageiros, que não é o único. Também a mediunidade como característica natural do ser humano, desde a pré-história. O projeto trevoso de demonizar e restringir o aprimoramento dos médiuns, eles trabalham com afinco nesse propósito. Uma instituição benemérita, que lógico não ataca, mas precisa se defender até com armas. E as armas disparam, se necessário for. Também de organizações trevosas que buscam o domínio a qualquer preço. A qualquer preço.
a indiferença dos centros espíritas com o exercício consciente e cristão da interação psíquica. Juntando tudo isso, o que nós teremos? Lá no Centro Espírita Benedita Fernandes, em Araçatuba, nós realizamos reuniões mediúnicas. Reuniões mediúnicas de desobsessão, enfrentamento às trevas. E, infelizmente, nós temos atendidos centros espíritas ou que já estão, ou que estão a caminho de serem dominados pelas trevas. Nós recebemos também relatos de grupos mediúnicos que foram destruídos, grupos mediúnicos que trabalhavam também com desobsessão aqui na nossa região, inclusive. Cidades próximas de nós. Grupos mediúnicos que foram destruídos. Foi um médium para cada lado. Não se sustentaram. É uma infeliz realidade. Mas é o resultado que encontramos quando ligamos os pontos. Não podemos ignorar que o Centro Espírita, ele é a instituição que mais deve ser combatida pelas trevas. Como vimos, o que eles não querem? Eles querem se manter ocultos na clandestinidade, utilizando da maneira deles a mediunidade. Aí aparece o Centro Espírita. O que o Centro Espírita quer fazer? Ele quer disciplinar a mediunidade. Ele quer um objetivo útil à mediunidade. A mediunidade no exercício do socorro ao semelhante com base no Evangelho de Jesus. Ou seja, o Centro Espírita incomoda. O Centro Espírita atrapalha. Então o Centro Espírita deve ser combatido e destruído. E se não conseguir, pelo menos dominado. E é o que eles estão fazendo. Estão fazendo. Mas aí as pessoas, que não se conscientizaram desse problema, que não sou eu que estou trazendo. Telésforo, lá em 1944, ele já falava desse problema. Aí os céticos perguntam, mas e os irmãos protetores espirituais? O que estarão fazendo, deixando que esses centros sejam dominados, destruídos? Ora, os irmãos espirituais protetores estão fazendo a parte deles. E a nossa parte? E a parte desses centros que se colocam sob o domínio das trevas? Será que também está sendo feita? Os encarnados? Será que estão fazendo a sua parte, a parte que lhes cabe? O Centro Espírita tem a parte espiritual, sim. Mas não são eles que carregam o Centro Espírita nas costas. Nós temos a nossa parte. Será que nós estamos fazendo com atenção ou estamos desatentos? Não transfiramos aos espíritos algo que cabe a nós. Eles estão fazendo a parte deles, com certeza. Com certeza. Quem está falhando somos nós. Nós espíritas é que ainda temos uma visão romântica da nossa tarefa. Não nos compenetramos ainda da nossa responsabilidade como instituição diante da sociedade, do momento grave que nós passamos em termos evolutivos.
Infelizmente. Se você sabe que tem um adversário, que esse adversário o tem como inimigo, mesmo que você não o considere inimigo, mas ele te considera como inimigo, você está atrapalhando-o. Então você é inimigo dele. Que esse adversário é astuto, inteligente, mas absolutamente sem ética, e que quer dominá-lo. Qual a melhor estratégia de defesa? Diante desse quadro, qual a melhor estratégia de defesa? Essas questões são patentes, são reais, são verdadeiras. Qual a melhor estratégia de defesa? Seria enfiarmos a cabeça na areia, na terra, como um avestruz, e ficar aguardando para ver o que é que vai dar? Vamos aguardar, ver o que os irmãos espirituais protetores vão fazer. Seria uma estratégia de defesa? Ou é um suicídio? Ou então, uma estratégia de defesa, utilizar as armas que temos, que é a mediunidade com Jesus, implementando a desobsessão com regularidade e atuando no enfrentamento às trevas, desarticulando-lhes os planos de ataque e resgatando das trevas os irmãos prisioneiros que já se encontram entediados no mal. Não seria melhor agirmos dessa forma? Nós temos condições para isto. Como vimos, o centro de mensageiros, ele forma muitos médios e doutrinadores anualmente. Não é a única instituição. Aonde estão os médios e os doutrinadores que formaram-se lá no plano espiritual? Tem um outro aspecto, né? Tem espírita que julga tão evoluído e superior que vê esse trabalho de enfrentamento às trevas como algo indigno deles. Mexer com a escória da humanidade. Não, isso aí não é para mim. Eu estou muito evoluído, estou muito à frente. Então quem pensa assim, vamos dar crédito, vamos fazer de conta que é. Porque se fosse mesmo evoluído, a gente não estaria aqui num plano de provas e expiações. Estaríamos num mundo melhor. Não estaríamos reencarnados no planeta Terra. Então vamos dar crédito, vamos fazer de conta que esse pessoal é realmente superior. Só que para eles nós vamos lembrar agora um livro também de André Luiz e Chico, Obreiros da Vida Eterna. Ele faz parte desta série A Vida no Mundo Espiritual, onde há uma explanação do instrutor Albano Metelo, relembrando aos servidores que se encontravam reunidos no Templo da Paz, o imperativo da sincera dedicação aos que sofrem presos em regiões inferiores, para que o anseio da ascensão espiritual, que ela é legítima em cada um de nós, não se transforme em esperança egoística nos aprendizes da iluminação espiritual. O instrutor Albano, ele conta a própria experiência. Ele ansiava decididamente a evolução. O negócio dele era evoluir ainda mais, tentando, em débito, isolar-se das misérias e dos sofrimentos humanos, que já não era mais com ele. Aí ele estava muito acima disto. Nessa sua subida, esse instrutor olhou
em dado momento, para o vale dos sofrimentos e contemplou toda a miséria e cegueira de reencarnados e desencarnados em profunda luta de dominação. Interessante, a gente acha que só vai encontrar no plano espiritual desencarnados. Não. Nós somos frequentadores assíduos das esferas extrafísicas. Podemos não lembrar quando a gente retorna, né, para a vigília, mas nós somos. E ele viu o instrutor olhando aquele vale de misérias, tanto encarnados como os desencarnados, em luta fratricida, de destruição. O instrutor ficou feliz em não compartilhar mais de tais enganos. Ele estava se achando, né? Para ele estava no caminho certo, não, é isso mesmo, e vamos subir ainda mais. Mas, numa certa noite, diz ele, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio de dor. Seres angélicos desciam sériles de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração daquela claridade bendita. Que acontecera? Perguntei, ousadamente interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal. Novamente sozinho, continua o instrutor Albano Metello. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Detive-me, então, e voltei. O importante que nós, quando nós trazemos a questão mediúnica à tona, nós não queremos com isso desmerecer ou impedir ou desacreditar toda e qualquer outra atividade do Centro Espírita. Mas vimos aqui uma instituição benemérita no plano espiritual, sob ataque das trevas. Aqui André Luiz não relata, mas no livro Libertação, nós vamos ver ataque das trevas. Ataque estruturado, programado, planejado. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, existe uma instituição também, um posto de socorro. Ele não é fixo, ele muda de lugar. Aqui ele descreve um ataque intensivo das trevas. Pessoal tentando invadir
o posto de socorro Fabiano de Cristo. Então, o que eu quero colocar é que quando nós não tratamos a questão mediúnica com seriedade, cristamente, colocamos em perigo todas as demais instituições, todas as demais atividades do Centro Espírita. Nós vivemos essa realidade lá no Hospital Benedita Fernandes. Nós testemunhamos dia após dia o ataque das trevas. Existem grupos que querem dominar o hospital, existem grupos que querem destruir o hospital. Eles brigam entre eles, mas também brigam conosco, porque nós trabalhamos, nós exercemos a mediunidade, a desobsessão, o enfrentamento às trevas. Nós não ficamos aguardando sermos atacados. Nós iniciamos a tarefa de socorro. Nós não vamos resgatar das trevas quem não queira, quem não esteja pronto. Não é isto. Nós não vamos limpar o plano espiritual trevoso. Mas existem irmãos que já estão prontos, cansados, entediados. Só precisa do quê? De uma mão amiga. De uma mão amiga. E aí fica a pergunta, né? Como o instrutor Albano Metelo fez a escolha dele, decidiu encerrar a sua jornada evolutiva, a sua ascensão espiritual e voltou como Jesus para atender os irmãos em sofrimento. Qual será a nossa escolha? Muito obrigado.